Meu Pai, nessa noite, Espírito Santo, aleluia. Eu me encontro aqui, Senhor, muito feliz nessa noite, para estar ministrando tua santa palavra. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, Deus da verdade, que o Senhor venha tomar a frente, Senhor, dessa ministração. Eu apenas sou, Senhor, quem o Senhor chamou em teu nome, para a glória do teu nome. Tomas a frente, que não saia de mim, mas que o teu Espírito venha falar, que o teu Espírito venha trabalhar, que o teu Espírito venha suar, aleluia, através dessa palavra, e que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Para quem não sabe, aleluia, Provérbio foi escrito, aleluia, pelo homem mais rico e sábio que já existiu. O nome dele, nós já sabemos que foi Salomão. Salomão, aleluia, vestido de majestade, em glória, um homem, aleluia, que foi muito em abundância, teve abundância de bens, como nenhum outro. Próspero, aleluia, como nenhum outro. Salomão, aleluia, o único homem que já existiu com espírito, aleluia, de excelência. Deus não autorizou, aleluia, Davi, seu pai, que era o segundo coração de Deus, a construir um templo, mas Deus autorizou Salomão a construir, aleluia. Eu vou repetir novamente. Deus não autorizou Davi, segundo o coração de Deus, a construir, aleluia, pelos crimes de sangue, mas o Senhor autorizou um homem de excelência a construir o templo. Salomão tinha algumas coisas na vida dele que os dava destaque, aleluia. Todo ser humano, aleluia, de uma vez ou de uma forma ou de outra, ele procura um destaque. Eu vou dar um exemplo. Qualquer um de nós esteja na casa do Pai, o mínimo que a gente vai querer, pelo menos, obrigado, aleluia. E com tudo isso, Salomão tinha segredos, Salomão tinha princípios, códigos, aleluia, que ele revelou para a humanidade através do seu livro de Provérbios. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia: Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, quando era novo, Provérbios, quando estava no auge da sua sabedoria e na sua fase adulta, e Eclesiastes, quando ele já estava velho e meio depressivo. Nós sabemos que Salomão não terminou bem. Depois de tantas conquistas, ele valorizou mais a materialidade do que a eternidade. E nós sabemos que para o nosso Deus, não que é pecado você ser próspero, não, mas Deus, como soberano, aleluia, não alega que nós vamos preferir as coisas materiais do que as coisas espirituais. Aleluia. Deus seja louvado. E aqui vindo para a palavra, aleluia, nós vamos, aleluia, ler um texto muito poderoso aqui que fala em Provérbios 3, que vai dizer: vamos tentar desvendar um pouco desse mistério do que foi Salomão. Aleluia. No versículo 1 vai dizer assim: filho meu, porque Deus no seu poder, ele direcionou, aleluia, Salomão a escrever o livro de Provérbios. E Salomão, como ele tinha, aleluia, o único homem que existiu, que tinha o Espírito
espírito de excelência, ele começou a instruir como que seria após ele, que seria nós, né, da nossa geração, que ficaria com uma reflexão muito poderosa do livro de Provérbios. E então ele começa a desvendar, ele fala: filho meu, Deus começou a advertir ele quando ele começou a escrever o livro de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz, e não te desamparem a benignidade e a fidelidade, e ata-os ao teu pescoço, e escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe, aleluia, no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ele ama, assim como o pai, o filho e a quem quer bem. E aqui se procede no 13, no versículo 13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes, aleluia, desejar, não te podes comparar a ela. E finalizando no 13 ao 17, que diz: aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas paz. Aleluia, Deus seja louvado. Quando, aleluia, Salomão começa, aleluia, a desvendar esse mistério do livro de Provérbios, quando ele fala, aleluia, no primeiro, no segundo e no terceiro, quando diz: filho meu, que Deus adverte ele, não te esquece da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Aleluia, Deus seja louvado. O Senhor estava dizendo para Salomão, aleluia, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E será que nós temos ou sabemos esses mandamentos que Deus vai ficar feliz? Que nós, os que o servem em espírito e em verdade, tenhamos esse conhecimento dos mandamentos da palavra de Deus. E aqui no versículo 2 ele vai dizer: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você vê que o primeiro versículo está fazendo a pergunta para o segundo versículo: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele está dizendo: se somente nós termos confiança no Senhor, obediência, guardar os seus mandamentos e praticar, nós vamos, aleluia, continuar bem
Filho e do Pai. Aleluia. Aqui se procede no terceiro e no quarto, quando ele continua, ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia. Ele está dizendo: se nós continuarmos, aleluia, sermos fiéis ao Senhor, com o nosso melhor que temos a oferecer ao Senhor, seja no louvor, ou seja no que você for fazer para Deus, mas que você seja fiel de dar o seu melhor. Ele está dizendo poderosamente, aleluia, que Deus vai achar graça em nós. O Senhor vai achar graça em nós. O Senhor vai acrescentar coisas que muitas das vezes a gente nem espera do Senhor, mas Ele vai estar ali para acrescentar sobre nossas vidas. Aleluia. Porque quando nós temos o Espírito Santo vai estar sempre nos direcionando de que forma a gente proceder, de que forma a gente caminhar na presença do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Oh, glória a Jesus. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, igreja. Aleluia. E Ele diz: então, quando eu e você, aleluia, encontramos e recebemos de Deus a graça, o favor do Senhor, e quando a gente também acha o favor dos homens, muitos vão querer estar à nossa volta, porque o Espírito Santo vai revelar em nós quem nós somos para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele vai estar, aleluia, revelando em nós quem nós somos, porque quando, aleluia, nós temos a intimidade com o Pai, nós não vamos nos perder do caminho, nós não vamos, aleluia, sair da direção do Espírito Santo, porque aqui Salomão, aleluia, ele começa a divertir as novas gerações que virá depois dele, como, aleluia, ser abençoado, como ser honrado pelo céu e por Deus. Aleluia. Deus seja louvado, engrandecido és o nome do Senhor. E você vê que aqui, aleluia, no versículo 5, ele vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho, aleluia. Veredas para mim, para você, é caminho, é o trilhar do Senhor. Então, quando Ele adverte, aleluia, e fala de vereda, são os nossos caminhos. Então, se nós fazemos algo errado lá atrás, aleluia, se a gente vivia no amassado do pecado, a gente não vai mais querer viver no pecado. Se a gente enganava o irmão, você não vai mais querer enganar o irmão. Então, fala veredas, aleluia, é os caminhos, aleluia. E quando ele fala, confia, aleluia, confia no Senhor de todo o teu coração, ele está dizendo, e mais abaixo vai dizer: não confia no teu próprio entendimento, porque nós não sabemos de nada, igreja. O conhecimento vem do céu, o conhecimento vem de Deus, o conhecimento vem do Espírito Santo. Porque se nós, aleluia, se nós termos a inteligência, a sabedoria de estarmos anunciando o livro sagrado do Senhor, nós vamos entender o que o Espírito Santo quer de nós. Nós vamos entender, aleluia, o que o Senhor quer falar. Porque se o Senhor não estiver na nossa vida, nós não fazemos nada. Porque Ele é que mostra, Ele é que revela, Ele é que direciona, é Ele que dá o caminho correto que nós temos que viver. Aleluia, Deus seja louvado. Engrandecido és o nome do Senhor. E você vê que mais aqui abaixo ele vai dizer, aleluia, e Deus endireitará as tuas
veredas. Porque Deus é quem endireita tudo na nossa vida. É Deus, aleluia, que coloca no prumo que Ele quer que nós passamos para Ele. Mas nós temos que querer buscar intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, porque quando eu e você nós vamos buscar, aleluia, intimidade com Deus, intimidade com o Pai, intimidade com o Espírito Santo, com certeza nós não vamos errar. Com certeza nós não vamos ficar no meio do caminho, igreja. Nós vamos prosseguir. E aí o Senhor vem e começa a consertar as nossas veredas, que é o nosso caminho. E aí então a gente começa a se alinhar, a gente começa a entender e começa a se alinhar no centro da vontade, do querer do Espírito Santo. O que o Senhor quer que nós façamos, o que está agradando ao Espírito Santo, o que não está agradando ao Senhor. E Salomão, ele com o espírito de sabedoria, a palavra de Deus vai dizer que não teve nenhum homem até hoje a existir com a sabedoria que teve o príncipe Salomão. Você vê que ele, aleluia, Deus, ele poderia, aleluia, permitir que o seu pai, Davi, que foi nomeado na Bíblia como revelar para nós o segundo coração de Deus. Mas não porque Davi, ele tinha crimes de sangue, ele era um homem de guerra, ele era um homem, aleluia, de guerra, que lutava, mas ele era um homem escolhido de Deus. Por isso Deus deu a Davi o segundo coração de Deus. Mas pelo passado de Davi, pelos crimes de sangue, a Bíblia vai dizer claramente que Deus, aleluia, Ele permite construir um templo a Salomão. Salomão foi a construir um templo para o Senhor. Porque Salomão, aleluia, ele era aquele homem que ele tinha, aleluia, entendimento, sabedoria e espírito de excelência. Porque Deus esperava que tinha que ser tudo diferente. E Salomão, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Salomão, perdão, ele se alinhou no centro da vontade do querer de Deus. Aleluia. E aqui mais abaixo, aleluia, vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, aleluia, como ele traz essa reflexão para nós, igreja do Senhor. Temer ao Senhor não quer dizer, aleluia, que você tem que ter medo de Deus, não. Mas você tem que ter, aleluia, medo de fazer algo que não vai agradar ao Espírito Santo. Esse é o temor, esse é o temer ao Senhor. É você não querer fazer algo, aleluia, que vai entristecer a Deus, que vai entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Um exemplo: fazer fofoca com a vida do irmão, fazer fofoca com a vida do irmão, pelas costas, mas na frente é uma coisa e pelas costas é outra coisa. Isso Deus não se agrada. Isso é um dos exemplos, aleluia, que não agrada ao Senhor. Então quando ele fala temer ao Senhor, não é a gente ter medo, mas é nós ter medo de fazer algo que não vai agradar ao Espírito Santo. Aleluia, Deus seja louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Aleluia. Então isso é se apartar do mal. É quando a gente não quer levar para o nosso coração algo que vai nos distanciar da presença de Deus. Isso será remédio, aleluia, para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aleluia. Então, quando ele vai descendo, fazendo essa reflexão,
Aleluia. Oh, glória a Deus. E no 9, no versículo 9 vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua fazenda. Naquela época, aleluia, naquela época, há 3 anos atrás, na época de Salomão, as primícias eram as riquezas da terra, era tudo, aleluia, que a terra construía, aleluia, eram os alimentos, era as frutas, era o cultivo, aleluia, era o azeite, né? Então, vinha aquelas riquezas que vem falando no versículo 9. Então, quando, aleluia, Salomão, aleluia, começou, aleluia, a falar, a começar, aleluia, a falar para aquele povo de que forma que eles deveriam, aleluia, se comportar, ele estava dizendo para nós: se você quer ser abençoado, se você quer ser honrado, aleluia, começa a dar o seu melhor para o Senhor. Começa, aleluia, não dar os restos para o Senhor, mas dar as primícias. E Salomão, ele começou a fazer o que agradava ao Senhor. Ele dava as primícias, ele dava tudo o que era de melhor, os utensílios, as pratas, os ouros, aleluia, ele dava, aleluia, o melhor para o Senhor. Quando ele, aleluia, entrou no templo do Senhor, não foi à toa que a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus teve um encontro com Salomão, que fogo veio do céu sobre o templo, porque Deus, aleluia, sabia que Salomão o agradara. Salomão, aleluia, ele dava sempre o seu melhor, ele procurava dar as primícias de tudo que ele tinha para o Senhor. Então, na nossa vida, aleluia, não é diferente. Se nós queremos ser abençoados, se nós queremos sermos honrados, nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor. Começar pela nossa melhor adoração ao Pai. Começar, aleluia, para dar sempre o nosso melhor ao Senhor. As primícias de tudo que entra na nossa casa, na nossa vida. Aleluia, Deus seja louvado, engrandecido o nome do Senhor. E aí mais abaixo vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua fazenda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia. E aqui mais abaixo ele vai dizer: filho meu, não rejeite a correção. Aqui o Senhor, aleluia, ele já começa a corrigir. Por que que o Senhor começa a corrigir? Aleluia. No versículo 11, Deus, ele começa, aleluia, a corrigir, porque ele prosperou, porque ele abençoou, porque ele fez o celeiro transbordar e ele deu abundância. Então, quando ele fez tudo isso, para que o homem não se achasse no seu próprio entendimento que era alguma coisa, ou que já não precisava mais de Deus, Deus começou a corrigir. Porque muitas das vezes, quando o Senhor faz tudo isso, aleluia, o homem já se acha que ele já não precisa mais tanto de Deus, ele já não precisa mais tanto se humilhar. Aí é o contrário, aí é que nós precisamos se humilhar mais ainda, para que aquilo que Deus nos deu, para que ele não venha a se perder. Aleluia, Deus seja louvado. E no 12, no versículo 12, vai dizer: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho e a quem quer bem. Deus, aleluia, com seu amor, cuidado e soberania, ele é o nosso Pai. Então, ele vai sempre estar nos corrigindo de algo que não se agrada em nós. Deus, ele vai estar sempre, aleluia, nos
de algo que não vai agradar ao Senhor. Aleluia. Então, quando algo não agrada ao coração do Senhor, Ele começa a nos dar advertência, Ele começa a nos corrigir como Pai. Nós que somos pais não somos diferentes. Quando nossos filhos começam, aleluia, a fazer algo que não nos agrada, automaticamente a gente já tira algo que ele gosta, já põe de castigo. A mesma coisa é o nosso Deus, porque Ele não quer nos perder, igreja. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não quer nos perder. Até quando Ele nos honra, até quando Ele nos abençoa, Ele quer que nós continuamos com o coração de criança. Ele quer que a gente continue, aleluia, tendo humildade. Isso agrada ao Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. Então, quando a gente começa, aleluia, a entender que Deus, Ele é aquele Pai, Ele vai estar sempre nos corrigindo de algo que não se agrada em nós. E a gente começa, aleluia, a entender que nós vamos alcançar o propósito maior que Deus tem e que Ele escreveu para a tua história. Aleluia. E aqui no 13, aleluia, vai dizer: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Então, aleluia, aqui ele vem dizer: bem-aventurado o homem, aleluia, que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Ele está dizendo, quando nós, aleluia, quando a gente percebe que Deus quer algo de nós, algo fundamental, que quando nós buscamos essa palavra para nossas vidas, a sabedoria, nós vamos ser ricos em tudo, igreja. No nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de se comportar. Então, a sabedoria, ela é o ser mais rico que agrada ao Senhor. Você vê que a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Deus aparece para o príncipe Salomão, ele pergunta para Salomão: o que tu queres que eu te faça? Salomão, com a sua sabedoria, que o livro sagrado vai dizer que Deus colocou o espírito de excelência em Salomão. Salomão, ele poderia pedir riqueza, porque ele já vinha da linhagem do seu pai, que era Davi, que já era rei de Israel, que foi levantado por Deus como rei de Israel, como segundo o coração de Deus. Ele poderia ter pedido riqueza, mas ele foi sábio, ele não pediu riqueza. Aleluia, Deus seja louvado. A Bíblia vai dizer que Salomão pede para Deus sabedoria. E quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, Deus revela a Salomão que não ia dar só sabedoria, mas que não ia existir nem o homem, nem antes e nem depois de Salomão, mais rico e próspero que ele. Porque Salomão pediu sabedoria. E quando Salomão pediu sabedoria, aleluia, Deus achou graça em Salomão. E Deus enriqueceu mais e mais Salomão. E Salomão era tão sábio que a Bíblia vai dizer que nunca existiu e nunca vai existir homem mais sábio na terra que Salomão. Porque Salomão, aleluia,
ele tinha entendimento espirituais, ele se alinhava com a vontade de Deus. Salomão, ele orava. Salomão, ele tinha intimidade. Salomão, ele buscava a presença do Senhor. Aleluia, Deus seja louvado. Engrandecido és o nome do Senhor. Aqui no 14 vai dizer, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Aleluia. E o 15 vai dizer, mais preciosa é a do que os rubis, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Você vê que quando, aleluia, nós buscamos a sabedoria de Deus para a nossa vida, nós vamos ter tudo isso, igreja. Nós vamos ter bênçãos, prosperidade, porque isso vem tudo junto. É uma reflexão muito forte, trazendo a sabedoria que Salomão adquiriu, aleluia, quando ele pediu ao Senhor. E o 16, para fechar, vai dizer, aumento de dias há na sua mão direita, aleluia, na sua mão direita. Quem tem mão direita aí, levanta a mão, aleluia. Vai falar, aumento de dias há na tua mão direita, e na sua esquerda, cadê a esquerda? Aleluia. E na sua esquerda, riquezas e honra. A riqueza, aleluia, e honra não vem de baixo, não vem do homem, vem de Deus. Então, quando nós, aleluia, se alinha buscando a sabedoria e conhecimento que Deus adverte através da história de Salomão, porque Deus é tão poderoso, aleluia, que ele direcionou Salomão a escrever o livro de Provérbios. Muitas pessoas não gostam do livro de Provérbios porque o Senhor, ele nos repreende em todo momento do livro de Provérbios. É como aquele pai que cuida, que zela, que protege, que abençoa, que direciona, que capacita, que levanta, que protege. O Senhor faz tudo isso por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui para fechar, em nome de Jesus, no versículo 17 vai dizer, e os seus caminhos são caminhos de delícias, e de todas as suas veredas, paz. Então, aleluia, quando Salomão, aleluia, buscou tudo isso em Deus, ele teve resposta. Mas nós sabemos, aleluia, que o final de Salomão, aleluia, não foi tão bom. Porque a Bíblia vai dizer que Salomão, em determinado momento, já na sua velhice, Salomão, ele começou a amar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. E quando, aleluia, ele começou, aleluia, a se voltar mais para coisas materiais do que as coisas eternas, que são as coisas espirituais, a Bíblia vai dizer que Deus, ele se aborrece. Aleluia. Na nossa vida não é diferente, porque nós precisamos buscar as coisas espirituais para nossas vidas. Não que é pecado, igreja, não, mas nós precisamos
repreendido, aleluia, com os seus irmãos, como foi feito com José. Deus, ele pode, aleluia, permitir, aleluia, que nós, aleluia, fomos capturados, aleluia, como escravos, como a princesa Esther. Mas não porque o Senhor nos abandonou, não, porque Ele quer, aleluia, que nós alcançamos um propósito que na qual Ele nos chamou e que Ele tem para mim e para a tua vida, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor, Ele começa, aleluia, a repreender, aleluia, o livro de Provérbios, Ele estava dizendo, trazendo uma reflexão de positividade para nossas vidas. Mas como assim? Repreensão, positividade. Sim, porque quando a gente erra, a gente aprende com nossos erros. Porque de uma vez que nós aprendemos com nossos erros, nós não vamos mais continuar errando, porque nós sabemos que nós vamos, aleluia, entristecer ao nosso Pai, entristecer a Deus, a quem nos chamou, a quem nos escolheu, a quem tem sido constantemente conosco. Muitas das vezes, quando você vem para a casa do Pai, só Deus sabe como o teu coração está. E o Senhor, ali por amor de ti, Ele começa a te limpar o teu coração. Ele começa a te levantar. Ele começa, aleluia, a te dar uma visão, aleluia, de que você não está só, que você não está abandonado, que você é filho. Porque o livro de Provérbios é coisa linda. Ele diz o tempo todo: filho meu, aparta-te do mal. Filho meu, busca a sabedoria. Filho meu, se achegue a mim. Filho meu, busque em mim a oração. Deus, Ele está sempre nos advertindo de alguma forma. Deus está dizendo: o que comecei na tua vida, eu sou o mesmo Deus para continuar, para concluir o propósito que eu fiz através da promessa quando eu te escolhi. Porque Ele concluiu na vida de Salomão. Embora lá atrás Salomão deixou algumas coisas a deslizar ao Senhor, mas mesmo assim ele era escolhido de Deus. Você não é diferente, igreja. O Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer: você não está só, você não está abandonado. Quando eu te repreendo por algo, não é porque eu te deixei ou porque eu esqueci de você. É porque eu quero que você se alinhe no centro da minha vontade, no meu querer. Porque quando eu e você nós nos alinhamos na vontade e no querer de Deus, Ele se agrada e Ele começa, aleluia, a fazer algo sobrenatural acontecer na tua vida. Ele começa, aleluia, a endireitar as tuas veredas. Ele começa, aleluia, a dizer: filho, não é por aí, filha, é por aqui. Ele começa, aleluia, a te dar uma estrutura espiritual que muitas das vezes você acha: não, agora para mim acabou. Não, acabou. Muitas das vezes Deus pega o final para trazer toda uma existência de um começo, de um propósito, uma história, de uma promessa que Ele cumpre na tua vida. Mas é necessário que nós, aleluia, entendamos que é necessário nós se alinharmos na vontade e no querer do Espírito Santo. Aleluia. De todos os profetas, aleluia, do livro sagrado, todos eles tiveram que se alinhar com a vontade de Deus. E todos eles foram repreendidos por Deus. Porque eles eram humanos, nós somos humanos, nós somos errantes, nós somos falhos. Aleluia, mas Deus, aleluia, com seu infinito amor, Ele está sempre falando, Ele está sempre mostrando, Ele está sempre revelando. Porque o que seria de nós se não fosse Deus nos falar, nos revelar no oculto escondido? Tanto é que a gente só fala do que está escrito na palavra de Deus. Porque a gente não vai ter como
nós